Como é bom render graças ao Senhor. Como é bom podermos anunciar, né, a sua salvação, o seu amor leal. Como é bom, precioso estarmos juntos aqui buscando o nosso Senhor, buscando a sua face, buscando nos encher da sua presença, buscando o pão que Ele disse que nos daria todos os dias, aceitando as suas misericórdias renovadas nos dias de hoje. O ontem já foi, né? E agora nós prosseguimos para o alvo. Nós nos esquecemos das coisas que para trás ficaram e permanecemos prosseguindo para o alvo, né? Em direção ao autor e consumador da nossa fé. Já estamos encerrando a nossa semana. Como passou rápido. Hoje, quando eu acordei, eu pensei, já é sexta? Sim, já é sexta-feira. Mas o nosso compromisso com o nosso Senhor, a nossa busca pelo nosso Senhor, o nosso elevar a nossa alma continua todos os dias da semana, continua dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Que essa seja, né, a realidade em nós. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Clarice, Elilde, Laurinelli, irmão Walter. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, pai. Jorge Vanim, meu pai. Bom dia. Que Deus nos abençoe nos dias de hoje. Que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. E hoje nós vamos meditar e receber nossa porção do dia no Salmo 92. Então já vamos começar a leitura. Na descrição diz apenas que é um salmo, é um cântico, e ele fala que é para o dia de sábado. Isso, não é, Lilde? Muito lindo. Isso chamou a minha atenção, porque o sábado, para o povo judeu, tem um significado, né? Que é um significado que o Senhor deseja que todo o povo aprenda, né? Lá nos mandamentos, quando Deus deu os mandamentos para Moisés, um dos mandamentos é que eles guardassem o sábado. E o sábado representava um dia totalmente dedicado ao Senhor. Bom dia, Nélia, bem-vinda. Um dia totalmente dedicado ao Senhor. Um dia chamado dia do descanso. O dia de se lançar diante do Senhor, de não ter preocupações, de não trazer preocupações para si, né? E esse salmo é um salmo que foi feito para o dia de sábado, foi feito para ser cantado no sábado. Sim, Elilde falando que essa promessa há dos idosos. Calma, vou chegar lá, mas é verdade. Então, isso pode estar no nosso coração também, né? Muito legal, muito interessante, muito apropriado, que esse salmo nós vamos ler numa sexta-feira, no nosso último dia na semana, né? Em que estamos juntos aqui ao vivo no devocional. Que a gente possa levar essa mensagem para o final de semana, mas muito além do que ter apenas um dia separado, é ter o nosso coração, como aprendemos ontem, né? O nosso coração que sabe onde é a sua morada e por ter onde morar, por ter um lugar de habitação, pode descansar todos os dias, sabe para onde pode voltar todos os dias. Então vou ler. Bom dia, Lise. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã
o teu amor leal, e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem e derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus malvados agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Bom dia, Sônia, paz. Eliude diz que na promessa aí dos idosos, não, Eliude, eu tenho que estar incluída. Já tô caminhando, tenho que chegar lá também forte. Não, é para todo mundo. Bom, gente, então a gente acabei de ler o Salmo e como vocês mesmos disseram, né? É um salmo revigorante, é um salmo que traz promessas, né? Esse da velhice, né? O 14 é muito interessante porque há poucos dias atrás, no 90, nós lemos Moisés falando, né? Da falta de esperança, né? De quem vai chegando nos 70, 80, ele fala que são anos já de enfado, de canseira, os anos do homem são apenas 70 e 80, mas já com dificuldade. E agora vem esse salmista, nós não sabemos quem escreveu o salmo, e ele diz que mesmo na velhice, aqueles que confiam no Senhor darão seus frutos e serão viçosos, né? Permanecerão verdejantes, viçosos. Então, como é maravilhoso, né? Estar na presença do nosso Deus, porque Ele traz promessas como essa, mesmo nos dias aqui na terra, que são mais difíceis, que os nossos passos são mais lentos, que o corpo não responde como a mente está processando, mas o Senhor garante que para aqueles que estão nele serem viçosos, continuarem dando frutos, né? E essa promessa é para cada um de nós, sim, né? A gente vai chegando, né? Vai avançando, todo dia a gente vai ficando mais velho, mas a gente pode ser renovado. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que veio ao meu coração, né? Bom dia, Rogério, bem-vindo. Algo que veio ao meu coração à medida que eu ia lendo, que como a gente pode se chegar nessa promessa, né? Como é que a gente pode chegar nessa promessa do Senhor? Todas as leis, né, que Deus colocou aqui no mundo, tudo que Ele tem princípios para tudo, e Ele estabeleceu
causa e consequência, né? Ele estabeleceu isso. A gente sabe da lei da semeadura, a gente sabe da lei da gravidade, que é uma lei da física, mas que foi o Senhor que fez. Se eu lanço um objeto, ele vai cair. Então existe, né, a causa e a consequência de tudo. E aí eu fiquei pensando enquanto eu lia aqui o salmo, né? É um salmo que nos alegra, mas quais são as atitudes tomadas por essa pessoa que vai chegar na velhice e vai estar viçosa, né? O que ela tomou de atitude antes, como que ela conduziu a sua própria trajetória, a sua própria vida na terra, o que ela fez, né, para poder continuar sendo alguém frutífero, sendo alguém viçoso, verdejante, atrativo, que anuncia algo, né, que não está cabisbaixo. E aí eu tirei algumas coisas daqui desse salmo. Ele já começa dizendo: como é bom render graças ao Senhor, como é bom. E esse bom, né, às vezes a gente não tem a interpretação correta do que é ser bom. Eu lembro que quando eu trabalhava com crianças menores e tinha que colocar no diáriozinho deles, na caderneta, né, como tinha sido o comportamento, quando a gente colocava bom, as crianças ficavam tristes, porque bom para eles era ruim, já não era tão bom. Eles queriam que colocasse excelente, ótimo, né? Então eles choravam quando tinha um bom lá. Pro bom não. Mas bom é bom, bom não é ruim, né? Então ele fala como é bom, como é bom. O que é bom? Render graças ao Senhor. E aí a gente já começa esse caminho do que é essa pessoa que continua viçosa, mesmo já decorrido anos, ela fez durante a sua vida. Então, renda graças ao Senhor. Render graças ao Senhor. A gente já falou em um salmo sobre a gratidão. E novamente a gente vê aqui que ser grato, ter ações de graça, oferecer a nossa gratidão em sacrifício ao Senhor, muda o nosso pensamento, muda a nossa mentalidade, muda o nosso olhar, muda, né, o foco, a nossa perspectiva, ela é mudada quando nós rendemos graças ao Senhor. Render, então render, né, se render tem a ver com isso, né? Não, Senhor, eu te entrego a minha gratidão. Então, primeiro ponto, render graças ao Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. Isso é bom, isso vai mudar o seu ponto de vista, a sua perspectiva, isso vai trazer algo para dentro do seu coração, vai fazer você entender que você não está só, que você tem sim alguém em quem confiar, e esse alguém é o nosso Pai, aquele que fez questão de se revelar, de revelar a sua paternidade para nós. Então é bom render graças ao Senhor e que a gente aprenda em todo o tempo a render graças ao Senhor. Muitas vezes nossa mente está no automático e sem querer a gente murmura por alguma situação, mas quando começamos, né, a render graças, ainda que isso aconteça, o Espírito Santo nos lembra, epa, e a gente pode voltar e mudar a nossa linguagem, né? Então, primeiro ponto, render graças ao Senhor. Depois disso, ele fala que é bom cantar louvores ao teu nome. Também nós já falamos, né, que Deus habita no meio dos louvores. O louvor é uma forma de chamar a presença de Deus para perto de nós. Então, olha só, estamos nos cercando, mudamos a nossa mentalidade, a nossa linguagem, né? A nossa perspectiva, rendendo graças ao Senhor. E agora criamos um ambiente em nosso próprio ser
para louvar a Deus. É certo que quando estamos chateados com alguma coisa, incomodados, tristes, a gente não tem aquele gosto do louvor, não é? De louvar, nossa alma fica logo emburrada, né? Ela fica logo chateada, retida. E uma das formas de quebrar isso em nós é rendendo graças e em seguida começar a louvar a Deus. Então nós já temos duas atitudes dessa pessoa que deseja ser verdejante e viçosa e dar frutos mesmo na sua velhice. Render graças ao Senhor, cantar louvores ao seu nome. Cante louvores ao seu nome. Cante louvores ao Senhor, né? Mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de tristeza, de angústia, principalmente nesses momentos, mas também nos momentos de alegria, né? Cante louvores ao Senhor. Ao cantar louvores, você chama a presença do Senhor para a sua habitação. Pode vir, Senhor. O lugar está preparado. Ele habita no meio dos louvores. Outro ponto, né, que é, ao mesmo tempo que são coisas que tem que ter, elas são gradativas, elas vão acontecendo de forma naturalmente, uma vai puxando a outra, à medida em que eu me acostumo, em que se torna a minha vivência, né, em que se torna ali natural para mim fazer essas coisas. Então, no início, pode parecer render graças ao Senhor, pode parecer forçado, né? A gente vai fazer meio desajeitado. Às vezes a gente se preocupa, não sei se está sendo tão verdadeiro, mas é algo que eu tenho aprendido, sabe? O que é verdade é a palavra de Deus, não o meu sentimento. O meu sentimento está no meu coração, que é enganoso. Então, se eu dou ouvidos à palavra, se eu obedeço à palavra, eu estou caminhando na verdade, ainda que o meu ser não sinta isso. Ao andar sempre naquilo ali, aí isso vai se tornando natural, né? Nós estamos mudando, nós estamos recebendo a nossa identidade de filhos de Deus. É natural que no início pareça desconcertante, mas aos poucos isso vai se tornando familiar, natural em nós e estaremos hábeis, né? Eu sou professora de língua inglesa, e eu sei que é difícil no início, você fala meio de forma mecânica quando você está falando outra língua. A gente aprende, né, algumas sequências de frases e tenta repeti-las, e no início é estranho você tá falando aqui, parece que é muito mecânico, não sai com vida, como eu estou falando aqui a minha língua, mas à medida que você pratica essa língua, ela vai se tornando mais fluente em você, né? Ao ponto de você falar como você fala a sua língua materna, né? De sair sem a gente estar pensando o que vem antes, o que vem depois. Eu estou aqui falando livremente, está fluindo a fala de mim. Eu não estou pensando, eu tenho que colocar o artigo, o sujeito, o pronome, que é diferente quando a gente começa a falar uma língua estrangeira. Então, nós estamos aprendendo a linguagem do reino de Deus. Não se preocupe com a não naturalidade, você não está habituado a fazer isso. À medida que a gente vai fazendo, vai se tornando natural. E quando vai se tornando natural um ponto, o outro vai crescendo e a gente vai caminhando e avançando no Senhor. Bom dia, Geni. Então, render graças ao Senhor, cantar louvores ao seu nome. E aí, o que acontece? Nós queremos anunciar. Não basta ficar para nós, né? Não transborda, né? Esse termo é um termo que está muito recorrente. Então, permita-se transbordar. Rendendo graças ao Senhor, cantando louvores ao seu nome, você vai transbordar.
no Senhor. O Espírito Santo vai transbordar em você. Vai ser natural querer anunciar o amor leal do Senhor e a sua fidelidade. Interessante que no Salmo ele diz que o amor leal é anunciado todas as manhãs. Como tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Anunciando o amor leal do Senhor todas as manhãs. E ele fala de se anunciar a fidelidade à noite. Então, é o dia todo, né? O tempo todo anunciando sobre o Senhor, falando das coisas que ele fez. 3 pontos: render graças, cantar louvores, anunciar. Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa, se você não está hábil na primeira, a segunda ainda vai ser um tanto difícil, mas ela vai fluindo, cada uma vai fluindo à medida que a gente vai se acostumando, à medida que a gente vai se apropriando, né, dessas ações. É uma ação, são várias ações, é atitude, né? E eu gosto sempre de comparar quando João falou que Jesus é o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Verbo é ação. E aqui nós temos essas atitudes que são ações, que são verbos, e com isso nós estamos trazendo o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, para habitar em nós. Depois ele fala de se alegrar com os feitos do Senhor. Você consegue olhar para o que Deus tem feito, não apenas na sua vida, e se alegrar? Você consegue perceber, seu olhar já foi aberto de tal modo que você consegue sim perceber as coisas que o Senhor tem feito? Já é natural em você observar. A gente pode começar, se ainda não conseguimos ver assim de forma mais sobrenatural ou em detalhes, mas a gente já pode começar a se alegrar quando a gente ouve o canto dos pássaros, porque foi Deus que fez, obra das mãos dele. Quando a gente vê uma fruta, né, nascendo em uma árvore, como nós podemos nos alegrar, né, saber que foi Deus que fez. E são atitudes simples, né, mas se a gente parar para pensar, atualmente é muito difícil, as crianças mesmo dessa nova geração, elas se habituaram a ver essas coisas no supermercado, né? A chegar lá e já achar um lugar pronto para comprar. Vai lá e pega a laranja, vai lá e pega a caixa de ovos, e elas não sabem, né, todo o processo que foi, não vivenciam no seu dia a dia. Podem até já ter estudado, ouvido falar que aquela fruta veio de uma árvore, mas não vivenciam o processo todos os dias. Então parece simples, se alegrar com isso, mas é algo tremendo você poder acompanhar um fruto, né, saindo de uma árvore, você poder ver uma plantinha crescer e depois ela amadurecer, e depois ela produzir frutos. Então, podemos nos alegrar com essas coisas simples da vida, né? Com o ar que nós respiramos, com o amanhecer do dia, nos admirarmos todos os dias com o pôr do sol. Como é bonito e como muitas vezes a gente nem olha, né? Morando em cidade grande, no corre-corre, no trânsito, naquela agonia, a gente nem olha para o céu para ver o espetáculo, né, que o Senhor nos proporciona todos os dias com o pôr do sol. Então, é importante também que a gente se alegre com os feitos do Senhor. E o que isso vai causar em nós? Qual é a consequência de andar por esse caminho, né? De trazer essa verdade para nossas vidas, de render graças ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, anunciar seu amor leal, a sua fidelidade,
de nos alegrarmos com seus feitos, o que é que vem para nós, mesmo sem a gente perceber, mas vem. O Senhor diz aqui no Salmo, ele fala que o Senhor aumenta a nossa força. Temos nos sentido fracos, abatidos, cansados. São atitudes que nós temos hoje que vão fazer com que a força ela seja aumentada em nós. Essa força que vem do Senhor, que só vem dele, né? Vai sendo gerada, vai sendo colocada dentro de nós. É como se a gente pegasse o nosso carregador, né? E plugasse na tomada, no lugar correto, que é no nosso Deus. E aí a gente que está acostumado com celular, a gente vê a carga da bateria subindo e subindo e subindo. Quantas e quantas vezes a gente pode admirar pessoas que vivem em uma situação totalmente adversa, mas que parecem ter uma força pulsante dentro de si, não é? Você, eu, podemos ser essa pessoa. Basta começarmos a ter a atitude de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o afligirá, o atingirá. É isso que o Salmo 91 nos disse ontem. E essas são atitudes daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, daqueles que estão fazendo do Senhor a sua morada. Bom dia, Gedeão. E mais do que aumentar nossa força, nós recebemos unção. O salmista diz que o Senhor derramou sobre ele um óleo novo. Eu, às vezes, me sinto como se eu precisasse desse óleo novo. Acho que tudo, né, vai desgastar. A gente, às vezes, tem que colocar na trinca da porta o óleo novo, começa a ranger, né? Fica seco, né? Fica com aquele barulhinho, você tem que ir lá e colocar o óleo novo. O carro, o óleo tem que ser trocado, né? Da mesma maneira, o Senhor oferece àqueles que têm essas atitudes o seu óleo novo. A gente não fica sem o óleo, né? Ele derrama sobre nós o óleo que traz a vida, né? A malemolência, que lubrifica, né? E que faz com que a gente caminhe mais fácil, com que seja mais fácil essa trajetória aqui na terra. E aí ele fala, né? Dos plantados na casa do Senhor. Tudo isso que nós estamos colocando, todas essas atitudes que passamos a ter, todas essas atitudes que nós passamos a vivenciar, elas vão nos fazer estar plantados na casa do Senhor, florescer em seus átrios. E aí sim, plantados junto ao ribeiro de águas, junto à fonte de águas vivas, nós seremos, mesmo na velhice, aqueles que produzem os seus frutos, né? Que produzem frutos que são viçosos e verdejantes e que anunciam a justiça do Senhor, anunciam o quanto Ele é bom e que Ele é rocha firme, verdadeira e que sustenta aqueles que nele confiam. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos abençoe nesse final de semana, com essa certeza, né? Também com essa decisão em nosso coração de praticar a sua verdade, de viver a sua realidade, de experimentar, de provar e ver que Ele é bom. E só se prova quando você tem a atitude de ir lá, pegar e experimentar. Então que nesses dias, se já fazem, façam muito mais, rendam graças ao Senhor,
cantem louvores ao seu nome, anunciem, né, o seu amor leal, a sua fidelidade, se alegrem com os feitos do Senhor. Vamos orar. Amém, Jesus. Obrigada. Obrigada pela tua palavra de renovo, Senhor. Obrigada pela tua palavra de direção. Todos nós precisamos constantemente estarmos lembrando dessas coisas, Pai. E eu te agradeço porque o Senhor já anunciou como é aquele que decide fazer do Altíssimo a sua morada. Quais são as atitudes de quem decide fazer do Altíssimo a sua morada. Pai, nós queremos que Tu sejas a nossa morada. Nós queremos estar plantados na Tua casa, nos Teus átrios, Senhor. Porque basta um pouquinho de tempo ali na porta da Tua casa do que vivermos na correria do dia a dia, nos nossos desejos, Senhor, na futilidade dos nossos desejos. Ó Senhor, nos ajuda, nos inspira, nos esforça, Senhor, que Tu seja a nossa motivação para andar. Nós Te rendemos graças nesse dia, Senhor. Louvamos o Teu nome, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Encontre em nós aqueles que são cartas vivas do Teu amor, fáceis de serem lidas, Senhor. Nós queremos ser cartas fáceis de serem lidas, não queremos um vocabulário complicado e rebuscado, mas que uma simples criança possa nos olhar e ver a Tua presença, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Pai, pelo Teu amor leal, pela Tua fidelidade que tem nos sustentado até aqui. Abençoa cada um dos meus irmãos, que sintam a Tua presença, que busquem a Tua presença, que a atitude de cada um atraia a Tua presença, Senhor. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Denise. A gente já está encerrando, mas a live fica salva e você pode assistir tudo novamente, tá? Deus abençoe vocês, excelente final de semana na presença do nosso Deus. Até segunda, se assim o Senhor nos permitir.